Boa tarde a todos, no final da tarde, aqui, por exemplo, de à noite. Nós vamos ter então a atividade de hoje, uma atividade do Laboratório de Pesquisa Social, do Departamento de Sociologia e também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, aqui da FUSELEC. Então eu tenho o prazer aqui de apresentar o professor Flávio Coelho Esler, que vai fazer então a palestra intitulada Pesquisa Histórica sobre a Sociedade Imperial, Higienismo e Alienismo Revisitados. O professor é pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz e coeditor da coleção História e Sociedade, da editora Fiocruz. Também já foi presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Entre os seus trabalhos, aí destacamos a Medicina do Brasil Imperial, Clima, Parasitas e Patologia Tropical. Então, uma satisfação ter o professor aqui para o nosso debate. Acho que podemos... A ideia é uma apresentação, depois uma discussão aí com o público, né? Depende também da nossa dinâmica, sem um controle. Se você quiser, eu te dou um toque, 30 minutos, assim, mas sem controle muito rígido de horário também. Tá bom, tá bom. Me fala em 20 minutos. Legal. Então, passo a palavra ao professor. Eu queria agradecer o convite do Marcos, estar aqui com vocês e poder um pouco compartilhar com vocês um pouco das pesquisas que eu venho desenvolvendo. Eu vou falar para vocês aqui hoje um pouco, quase que são um pouco mais do que notas de pesquisa, não é uma coisa conclusiva, mas se apoia um pouco de uma pesquisa, não que eu estou levando, mas que eu estou orientando, né? Duas pesquisas consecutivas que eu orientei e, de certa maneira, estão abrindo um caminho novo para pensar o alienismo, a psiquiatria no contexto do Império, no Segundo Reinado, né? Uma é uma pesquisa desenvolvida pela Monique Siqueira Gonçalves, doutorado, já terminou. Essa pesquisa acho que iluminou muita coisa importante e que, de certa maneira, se contrapõe a algumas interpretações mais clássicas da historiografia sobre o hospício e o alienismo no século XIX. E agora uma pesquisa de mestrado que está em fase de conclusão e que, de certa maneira, também acho que dá para pontuar algumas coisas interessantes, algumas evidências interessantes que também, de certa maneira, obrigam a rediscutir o papel dessa instituição, o Hospício Pedro II, na segunda metade do século XIX. Como preâmbulo, o título ficou Higienismo e Alienismo Revisitados, né? Então, eu vou falar um pouco menos do higienismo e vou basicamente chamar a atenção para vocês. Eu vou apresentar em termos de enunciados e não vou problematizar, nem vou trazer para vocês muitas evidências históricas. Depois, se vocês quiserem levantar as questões, eu respondo. Eu apenas chamar a atenção para vocês de que ao final do século XVIII, né, no contexto do Brasil colonial, né, pós-reforma pombalina, né, isso está acontecendo também de maneira similar nos grandes centros da cultura médica europeia da época, quer dizer, está acontecendo em Montpellier, em Paris e também em Edimburgo, na segunda metade do século XVIII, né, mas também em Coimbra pós-reforma pombalina. Você tem uma grande mudança do ensino médico, né? E essa mudança do ensino médico, ela, de certa maneira, ela vai... ela primeiro é caudatária de uma reformulação importante que acontece na ciência médica, com a entrada em cena de uma discussão mais próxima do mecanicismo, em oposição, portanto, a toda uma tradição hipocrático-galênica e, ao mesmo tempo, da tradição química e atroquímica. Essa absorção das teses mecanicistas, portanto, pós-Descartes e pós-Newton, ela tem repercussões diferenciadas em vários contextos nacionais, principalmente no contexto francês. Há uma ressurgência do chamado vitalismo,
uma fisiologia vitalista que articula algo do mecanicismo e de certa maneira, uma espécie de retorno a alguns princípios hipocráticos. Mas o que eu acho que é o mais interessante chamar a atenção para vocês aqui, que nesse contexto, setores da medicina ampliam o espectro de ação da medicina para além da relação especificamente do diagnóstico e cura dos pacientes e vão atrair para o campo de investigação médica e do pensamento médico questões mais ligadas ao comportamento humano, né? Não só o comportamento humano, mas também com o interesse de investigar a cidade, coloca a cidade, o campo urbano, como sendo um campo, o corpo social como sendo objeto de reflexão da medicina, né? Isso é colocado num primeiro momento de maneira bastante com conteúdo político fortemente reformador, né? Quer dizer, os principais proponentes dessa concepção, eles vão arguir, né, questionar, interpelar o campo do direito, vão interpelar o campo da religião e da moral, da teologia e da moral, da filosofia moral, e ao mesmo tempo vão criar algumas disciplinas que não existiam nesse contexto, reivindicando, em parte reivindicando uma espécie de retorno ao hipocratismo originário, né? Afirmando que os médicos Hipócrates portanto, os pais da medicina tinham como elemento de reflexão o meio social, o meio ambiente no qual se dá os processos de adoecimento, né? E aí reivindicam esse espaço de reflexão, e é nesse contexto que é criada a disciplina de higiene, por exemplo, e medicina legal também, né? É um momento que se criam essas disciplinas no final do século XVIII. Antes e contemporaneamente ao momento de criação dessas duas disciplinas no final do século XVIII, né, 1870, por aí, você então tem essa reivindicação dos médicos pensarem na salubridade pública e ter a intenção realmente de se apresentarem como interlocutores políticos relevantes no contexto, particularmente no contexto francês, revolucionário. Eles têm a pretensão de se tornarem atores políticos relevantes. Isso imediatamente cede no período napoleônico, né? Essa reivindicação, nessa pureza de afirmação política da medicina, ela tem esse contorno principalmente no ambiente francês, mas sucede imediatamente no contexto político napoleônico, em que você realmente vai ter a afirmação de algumas disciplinas com pretensões muito mais reduzidas, como é o caso do alienismo, da higiene e da medicina legal, né? Nesse contexto do início do século XIX, as pretensões são muito menos totalizantes, generalizantes, elas são, na verdade, muito mais voltadas para esferas específicas de atuação médica. Mas essa é uma novidade que acontece exatamente nesse período, né? Há uma literatura importante, principalmente produzida no final da década de 1970, né, e ao longo da década de 80 e 1990, né, que muito próxima de uma abordagem Foucaultiana, ou de uma leitura proporcionada a partir do Foucault, que, de certa maneira, reivindicava um grande poder médico, né, no caso das instituições imperiais, né? Julgava-se que a medicina entraria aqui com um projeto, né, de afirmação de um poder ligado ao processo civilizatório colocado no contexto de criação da nação e do Estado Nacional Imperial. Então, de certa maneira, se articulando com o ideário romântico de construção da nação, os médicos teriam apresentado uma plataforma, e essa literatura em geral reivindica que foram exitosos, né, em construir uma espécie de um poder disciplinar sobre essa população. Alguns entendem que com a criação da Junta Central de Higiene Pública em 1850 no Brasil, você seria o ápice desse poder profissional,
e os médicos então teriam, de certa maneira, se transformado em interlocutores importantes na disciplinização da ordem social urbana, né? Vinculada a esse tipo de abordagem, apareceram alguns estudos sobre o Hospício Pedro II. O Hospício Pedro II passou a ser um lugar privilegiado para se pensar o lugar da loucura. Então, um dos resultados da afirmação do que se chamava na época de medicalização da sociedade teria sido a transformações de alguns problemas médicos, de alguns problemas sociais, então fora da alçada da medicina, que teriam tido uma leitura, uma definição médica desses problemas, né? Um desses lugares teria sido da loucura. Quer dizer, então, para esses autores, em geral, afirma-se que haveria uma espécie de loucura originária, né? Alguma coisa como uma essência que existiria, mesmo antes da entrada em cena dos alienistas, dos psiquiatras, né? E, de certa maneira, os psiquiatras, nessa perspectiva, são lidos como uma espécie de demiurgos. Eles criaram novos seres sociais, criaram a figura do insano, né? Ou do doente mental, né? Então, a loucura se transforma nos loucos criados pelos médicos, né? Então, é uma tese fortemente construtivista nesse sentido, né? Então, esses novos personagens, um dos novos personagens que começa a habitar o espaço social urbano, quer dizer, a mulher histérica, a criança, a infância, né? O criminoso, né? Esses novos personagens que emergiriam na cena urbana seriam, na verdade, produto dessa formulação médica, né? Seriam personagens novos criados a partir da cultura médica. E, especificamente em relação aos loucos, né? Uma instituição que passou a ser, então, muito visitada e estudada foi o Hospício Pedro II, né? É bastante conhecido, e só para trazer alguns dados empíricos para vocês, há vários autores que, de certa maneira, contam a mesma história. Em determinado momento, em 1835, se não me engano, não me foge a data agora, acho que foi em 35, surge um documento produzido na Academia Imperial de Medicina, criada justamente no ano de 1835, que, de certa maneira, que vai denunciar a condição dos loucos existentes no sótão da Santa Casa de Misericórdia, as péssimas condições em que os loucos eram tratados lá. E essa comissão da Academia Imperial de Medicina vai propor a criação de um hospício nos moldes de um hospício francês. Em 1842, exatamente no momento de coroação do Dom Pedro II, né? Exatamente no ato de coroação do Pedro II, né? É lançada a pedra fundamental do hospício Pedro II. Faz parte do momento de comemoração da entronização do Pedro II. Em 1852, esse hospício está pronto. Ele começa a existir em 1852. Existe ainda hoje na Praia Vermelha, quem conhece o Rio de Janeiro, onde é o antigo prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prédio é o prédio do hospício, né? Recentemente, a capela onde Dom Pedro II ia muito lá, onde havia missas, etc., ela que pegou fogo. Tem uns 3 ou 4 anos. O prédio está lá, né? Hoje em dia funciona a faculdade de Economia e Psicologia, Educação também funciona, Comunicação também funciona. Bom, esse hospício, depois, na República, vai se chamar Hospício Nacional dos Alienados, né? Esse hospício ele existiu sob o patrocínio e sob a administração da Santa Casa de Misericórdia. Então ele fazia parte, tal como ele também fazia parte da Irmandade, né, da Irmandade da Misericórdia. Então a Irmandade da Misericórdia era responsável por vários estabelecimentos importantes, dentre eles a Santa Casa de Misericórdia, um hospital, no modelo de um hospital europeu, é um hospital com uma quantidade enorme de leitos, um grande hospital para o período, seria considerado um grande hospital mesmo em termos europeus, Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
e ele é criado em 52, nesse lugar, também sob a administração da Santa Casa de Misericórdia. Nesse meu período, já na década de 60, e acho que também em 50 é criado, se não me engano, 50 ou 60 é criado aqui em São Paulo, outro hospício, algumas outras capitais de algumas províncias no Brasil afora. Então, quem analisou, os primeiros analistas do hospício, vão justamente chamar a atenção que ali se dá o primeiro momento de afirmação do poder psiquiátrico, né? As primeiras interpretações dão conta de que o hospício representava uma articulação entre o Estado, particularmente o aparato policial, e esse poder dominador dos psiquiatras, né? Seguindo um Foucault, principalmente o primeiro Foucault da história da sexualidade, né? Daquele o primeiro livro, de certa maneira traduz esse mesmo tipo de leitura, essa ideia muito verticalizada da medicalização, né? Da disciplinarização, em que se dá de cima para baixo, uma articulação forte entre o poder médico e o poder estatal, em que você tem, o hospício é o lugar, na verdade, de sequestro, né, e submissão dos desviantes, das figuras dos desviantes. Quem basicamente trabalhou com, eu acho que Roberto Machado foi quem deu a principal matriz analítica para isso, depois seguido por outros autores, né, vai chamar a atenção que na década de 50 você tem na França uma grande transformação no campo do alienismo, com a afirmação das teses do Morel. Morel vai introduzir a discussão da degenerescência, né? E a degenerescência, de certa maneira, teria ampliado em relação à psiquiatria ou alienismo do período de Pinel e Esquirol, né, que se detinham a figura do monomaníaco, do maníaco, ou seja, do que a gente hoje em dia pode chamar do doente mental, né? A teoria moreliana da loucura, ela amplia o espectro de abrangência de ação dos psiquiatras, quando ela vai falar de degenerescência, de vários graus de degenerescência. Então você tem não só a figura do louco, de certa maneira, consensualmente manifestado por alguns sintomas bem característicos, né, de delírio, por exemplo, e você passa a assumir que estaria dentro da ordem de vigilância dos psiquiatras uma ampla gama de personagens que não têm os sintomas aflorados, mas que podem trazer em si os elementos da degenerescência, né? Então, isso serviu muito como plano de fundo para você pensar a grande ampliação do poder médico agora sobre uma ampla gama de personagens que não teriam a expressão, né, necessariamente do delírio, mas que poderiam estar subscritos ao poder médico. Muito rapidamente, basicamente, a arquitetura do argumento é basicamente esse: uma aliança entre a polícia e os psiquiatras, uma instituição basicamente de sequestro, né? Então há uma bastante evidência de como a polícia ela arrebanhava desviantes, vários tipos de desviantes, desordeiros, bêbados, vagabundos, prostitutos, e trazia para o seio do hospício. Magalhães, por exemplo, trabalha muito com a ideia de que você existia uma espécie de loucura, mas sem a loucura, sem o emblema de louco, né, assim, de monomaníaco, lipimaníaco, sem o diagnóstico médico, e que essa loucura anterior ao diagnóstico médico, de certa maneira, ela existia de maneira mais ou menos assimilada no contexto urbano, mas que depois da afirmação do diagnóstico médico, esses loucos ele passa a ser sequestrado para, né, mas nessa articulação. Muito a partir de várias evidências das fontes dos anos da década de 1880, né, produzidos na década de 1880, quando você cria a cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina, né, em que alguns psiquiatras dessas cadeiras fazem uma crítica forte à administração da Santa Casa, cria-se uma ideia de que também o hospício
ele não era totalmente medicalizado. Haveria no hospício um forte embate entre um poder religioso e um poder médico, né? Muito em função dessa literatura da década de 1800. Essa literatura foi produzida em 1866, basicamente. 84, 85, 86. Né? E depois reiterada posteriormente por alguns importantes personagens do campo da psiquiatria. Então, com base nessa literatura, então, aceitou-se essa descrição de que a Santa Casa ela se contrapunha, né, a uma administração médica científica do hospício, né, e essa literatura histórica ela reificou, aceitou essa periodização e, de certa maneira, comprou também que o hospício teria sido palco de embates entre a religião e a medicina, né? E alguns autores também trabalharam com essa chave, né? Então, qual é a novidade que eu tenho trabalhado com alunos meus, né? Sobre o hospício? Primeiro, um dado bastante relevante ficou, para mim, apareceu de maneira bastante contundente nas pesquisas realizadas por uma orientanda minha, Monique, foi que, primeiro que a gente tomou o hospício como numa dinâmica, na sua diacronia. A gente não aceitou trabalhar com a ideia de um hospício, né? Primeiro a gente rejeitou a ideia da loucura, né? Do louco, da figura do louco. A gente assumiu que nós deveríamos trabalhar com a ideia dos diagnósticos diferenciados. Então era importante chamar a atenção dos diferentes diagnósticos. Segundo, nós levamos em consideração que deveríamos trazer à tona as divergências no campo psiquiátrico, que a gente sabia que existiam divergências importantes, não aqui, que as fontes não indicavam isso, mas a gente sabia que o século XIX foi marcado por várias teorias diferenciadas. Chamei a atenção aqui para vocês de que a terapêutica esquiroliana, né, e pineliana, Pinel e Esquirol, era bem diferente da concepção terapêutica de Morel e de outros, Fourier, etc. E achávamos que a gente deveria imaginar que também esse campo psiquiátrico teria sido marcado por várias crivás internas, né? Então, trabalhar com diagnóstico, não aceitando a ideia de loucura e também vendo essa ideia das diferentes teorias no campo médico, no campo da psiquiatria. Isso rendeu para a gente algumas novidades, né? Por exemplo, primeiro que ficou claro que a psiquiatria, quando da criação do hospício, ela não tinha, ao contrário do que acontece, por exemplo, na França, que foi o grande modelo de onde foi trazido para cá essa instituição, o hospício, a psiquiatria, no contexto francês, ela trabalhava como acontecia com todo o resto da medicina, né? Os grandes médicos, os médicos das diversas disciplinas emergentes, eles tinham sempre um posto no hospital, né? E era a partir do hospital, das diversas seções do hospital, que iam emergindo as especialidades médicas, né? A psiquiatria, de certa maneira, tinha esse rebatimento também. Era um lugar não só de produção de conhecimento, mas de formação também de psiquiatras, ou de alienistas, nesse caso. Então você tem lá a presença do professor e de vários alunos, no contexto europeu, né? em que há uma grande dinâmica de produção de conhecimento ali, né? E de formação de quadros para... No caso do Brasil, não. Você eram alguns médicos que foram para o exterior se especializar, retornaram e aqui ficaram na direção ou exercendo alguns cargos, raríssimos cargos. Geralmente eram 2 ou 3 médicos no hospício, era um contingente muito pequeno. Os estudantes não passavam pelo hospício, não tinha também essa dinâmica, não era um lugar de aprendizado, né? Algo que logo chamou a atenção para a gente foi que o hospício rapidamente alcançou sua capacidade máxima. O hospício que foi concebido o tempo todo pelos médicos como lugar de cura, né? Ele rapidamente alcançou sua capacidade e esgotou. Eram 300 os internos e rapidamente esgotou. Ainda no início da década de 50 já tinha esgotado. Então virou um grande problema, como ter acesso ao hospício, né? E logo ficou evidente para a gente de que, ao contrário dessa ideia de que
havia essa aliança de psiquiatras e o aparelho policial, o que basicamente ficou evidente era que os médicos estavam o tempo inteiro querendo evitar que se levassem para o hospício pacientes não passíveis de cura. Então, por exemplo, idiotas, imbecis e epiléticos não deveriam entrar no museu. Essa era a reivindicação dos psiquiatras, porque esses eram assumidamente não curáveis e o hospício era um lugar de cura, né? Então os psiquiatras sempre reivindicaram que é necessário criar um outro organismo para esses personagens, que efetivamente foi até criado na ilha do governador, uma instituição para, me foge agora o nome, enfim, indivíduos que não tinham, não era na verdade uma categoria médica, eram indivíduos que não tinham condições, não eram apenas indigentes, mas eram indivíduos que deveriam estar sob cuidado de uma instituição, mas simplesmente para cuidá-los, não era um lugar de intervenção médica. Então, a primeira novidade foi essa. Havia uma grande expectativa de cura. Segundo, a grande quantidade de escravos no primeiro decênio, né, na década de 50, revela que havia uma grande aposta mesmo dos seus senhores, que tinham que pagar para que os escravos ficassem ali, de que os escravos fossem lá para serem curados. O hospício ele tinha primeira, segunda, terceira classe e a grande maioria era de indigentes. Então, também na primeira, segunda e terceira classe, houve muitos pacientes que se internaram. Então, havia também da elite essa expectativa de cura, né? E alguns instrumentos de entrada e saída revelam que havia uma grande quantidade de cura. Então, assumia-se, não vou problematizar aqui a ideia de cura, tá? Mas havia, de certa maneira, a compreensão de que muitos entravam e uma percentagem razoável saía curado. Ao longo dos decênios foi diminuindo cada vez mais. Na verdade, na década de 60 você já quase não tinha mais cura. Por que você não tinha o problema da cura? É porque você tinha, cada vez mais ia se enchendo de internos que eram incuráveis, eram os idiotas e imbecis, esses não eram incuráveis. E os médicos reivindicavam a não entrada, né? Por outro lado, viu-se claramente que essa suposta oposição entre a administração da Santa Casa e os hospícios também era falaciosa. Na verdade, era a projeção de alguma coisa que estava acontecendo nos anos 80, né, para as décadas anteriores, né? Então, o que a gente percebe é que a ação do administrador da Santa Casa se dava basicamente informada pelo alienista, né, pelo psiquiatra. Então, era ele que, de certa maneira, informava que procedimento o administrador deveria ter. Outro elemento bastante importante que chamou a atenção, olhando os prontuários, havia uma forte evidência de que a entrada se dava pela polícia, pela delegacia de polícia. Depois foi ficando evidente de que você só poderia entrar pela mão da polícia, porque os familiares que queriam internar os seus doentes, eles teriam que passar pela polícia. Então, na verdade, não haveria como se entrar se não fosse pela polícia. Então, de certa maneira, você quebrava essa ideia de que haveria uma ação da polícia na rua, pegando desordeiros, etc., e trazendo para o hospício, né? Então, nesse primeiro momento, começaram a aparecer essas novidades. E esse trabalho mais recente que eu estou orientando, aí trouxe, na verdade eu mudei um pouco o enquadramento e acho que está rendendo bastante coisa interessante. Primeiro eu comecei a olhar o hospício como uma instituição marcada por diversos poderes, né? Diversos poderes e diversos interesses, né? Então primeiro eu chamo a atenção ao invés de pensar ali como lugar de expressão, de afirmação do poder dos alienistas, né, eu começo primeiro a chamar a atenção de que um dos elementos importantes é o próprio imperador. O hospício é uma expressão simbólica de um monarca civilizador, é uma instituição civilizatória, civilizadora, né? Então, e essa marca do hospício é muito importante. O monarca tem presença assídua ali, né? Há várias...
houve, por exemplo, no início da década de 60, um general argentino que tentou matricular a sua esposa no hospício, em primeira classe. Então, o diretor da Santa Casa levou uma carta ao imperador para perguntar se deveria aceitar ou não, já que o hospício era pensado para os brasileiros. Então você vê que o imperador também tem uma entrada importante aí. Então, um dos poderes importantes é o imperador. O segundo, evidentemente, dos alienistas. Agora, a gente trabalhando com essa ideia de que eles tinham uma concepção, era um dos poderes e que eles estavam ali dentro lutando para... O ideal deles era transformar aquela instituição numa instituição de cura, né? Um outro poder é da própria Santa Casa. E aí tem que entender o papel da Santa Casa, da Misericórdia, dessa irmandade que tem um papel central, né, na governamentalidade, né, do Império. É uma instituição criada no século XV ainda, né, mas ali estavam os grandes do Império, sempre estiveram ali na Santa Casa, os principais ministros, as principais figuras do Império, o próprio imperador presente. É uma instituição voltada somente para a população indigente, dentro do sistema caritativo importante. Então, pensar a Santa Casa e a lógica da Santa Casa em amealhar recursos para além das redes clientelares, das redes de proteção, né, para essa população indigente, então isso deveria ser levado em conta. A Santa Casa é um outro ator importante dentro dessa lógica. Não mais com a rubrica de ser a igreja, porque a Santa Casa não tem nada a ver com a igreja, mas é uma irmandade católica, sim, mas com essa lógica específica. E por fim, o que ficou claro, que está ficando claro agora nessas pesquisas dessa minha aluna Daniele, é o papel das famílias, né? E isso é que está sendo o grande barato dessa pesquisa da Daniele. Ela está chamando a atenção sobre, ao trabalhar com os prontuários, o que está ficando claro é o imenso esforço das famílias de colocarem os seus loucos, né, chamando assim, né, os seus familiares, dentro dessa instituição. Que e aí, o que está sendo bastante interessante, é que fica evidente que é necessário todo um percurso para colocar o familiar na instituição. A instituição, você tem não só os ingressos da corte, mas ela também ela deveria receber, por intermédio dos delegados de polícia, né, loucos das diversas províncias. Então havia um contingente aberto para as províncias. Então esses loucos que vinham das províncias, que vinham evidentemente pela mão da polícia, mas tinham que vir por... Aí é que é interessante chamar a atenção, toda a troca de cartas, todo o empenho dos familiares em conseguir que o cura local chancelasse, que um político conhecido chancelasse, toda a rede de compadrio e clientelismo, as redes clientelares que são acionadas, para que você pudesse colocar o seu louco ali dentro, né? Então a gente está pegando muitas evidências desse imenso esforço e evidentemente passando pela... aqueles que não têm estão fora de qualquer rede de proteção, usam toda uma retórica profundamente marcada por esse ideário caritativo, né, enviando uma carta diretamente para o provedor, né, provavelmente, imagino que com auxílio ou as pessoas com recursos próprios ou com auxílio de amigos relevantes, mas fazem uma carta com essa ideia de pedindo, usando a imagem da piedade, usando a imagem uma série de imagens ligadas à ideia dos ofícios cristãos previstos na Santa Casa, para que os seus familiares fossem aceitos ali. Então, outra novidade também, em muitos momentos, fica muito claro que um elemento fundamental de aceitação a partir de um certo momento era que este louco ele estivesse colocando em risco a sua vida ou dos seus familiares ou de vizinhos. Quer dizer, existia uma espécie também de loucos que poderiam ser administrados
pelas famílias, existiam aqueles às quais se abriam as portas da instituição, que seriam justamente aqueles perigosos, aqueles que deveriam, de certa maneira, ser contidos, né? Outro elemento bastante interessante que mostra, várias correspondências mostram troca a solicitação de saídas desse núcleo. Muitas vezes, o que acontece? Os pacientes entravam, né? Havia uma expectativa de que eles, em pouco tempo, ficassem sãos, ficassem curados. Como muitas vezes isso não acontecia, eles solicitavam, porque às vezes era um momento, por exemplo, de colheita, o familiar está longe demais e é necessário que ele retorne à família, né? Claro que se pergunta se ele está calmo, etc., mas havia várias negociações. Então há vários pacientes, por exemplo, que entram e saem com essas negociações. Então a gente começa a perceber outros atores, né? Outro elemento que fica claro também são os vários significados que você tem para a loucura, né? Quer dizer, para além do diagnóstico definido pelos psiquiatras, quer dizer, aquela sociedade, ela tinha, de alguma maneira, o chamado do lunático, havia várias maneiras de denominar os seus familiares, e entendiam que aquela instituição seria um lugar ou de acolhimento ou mesmo com a expectativa de cura, né? Então eu acho que essa é outra grande novidade, né? Essa a Daniela está trabalhando basicamente com a década de 1880. Então é interessante também porque é justamente o período de grande virada, como eu chamei a atenção para vocês, quando é criada a cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina, tanto no Rio como em Salvador, e que você tem a figura do psiquiatra-chefe do hospício, e logo a partir de 1866 há uma identificação entre o chefe da cadeira de psiquiatria e o diretor do hospício. Então você cria essa rede, né, e essa reivindicação de maior controle por parte dos psiquiatras. Então, eu disse para vocês que ia trazer um pouco desses apontamentos de pesquisa, né, e acho que é basicamente isso, né? O que essas pesquisas estão chamando a atenção é que é necessário rever aquela leitura tradicional que via, primeiro, essa ideia verticalizada do poder médico em aliança com o Estado, os diversos significados que vai ter a presença, né, e a restação dos doentes dentro daquela instituição, né? Ainda não ficou claro para a gente o debate dentro do campo psiquiátrico, embora já haja bastante evidências de que o campo do alienismo na Academia Imperial de Medicina ele é um campo bastante marginal, quer dizer, essa autonomia e esse prestígio, né, e essa reivindicação que ali dentro fazem aqueles que se auto-intitulam como alienistas, não tem necessariamente repercussão entre os pares, né? Muitos outros médicos acham que podem lidar com essas manifestações com o tipo de conhecimento que eles têm. Então, não acham. Então, esse é um outro elemento também bastante interessante, né? Isso não está nesse campo de pesquisa, mas tem aparecido muito também, por exemplo, quando outros alunos meus têm trabalhado com os laudos periciais que são solicitados por juízes de direito no caso de imputabilidade de criminosos, em que você tem vários médicos sem formação específica no campo do alienismo, também dando e disputando com os alienistas. Então, outro elemento bastante importante que tem aparecido é essa ideia de que você não tem um campo do alienismo, né? Como você efetivamente teria, já com jornais próprios, com literatura própria, e já com formação, etc., com esse dinamismo em vários ambientes europeus do período. Aqui você não tem isso, né? Então, acho que é basicamente isso que eu traria aqui, como eu falei, revisitando esse tema do alienismo. É isso aí. Deu bem o tempo aqui. Acho que podemos abrir inicialmente para questões, manifestações. Acho que a ideia era mais manter um diálogo aí com as ideias colocadas. A minha curiosidade é um pouco com relação a
as fontes que esses pesquisadores têm encontrado, né? Se elas são acessíveis, disponíveis, e quais são as principais que vocês têm utilizado, tanto no campo institucional do próprio hospício, mas também aquelas que envolveriam mais, talvez, o saber médico, onde é que isso, se existem esses documentos em boas condições de pesquisa. Existe uma documentação que está sendo organizada no Rio de Janeiro, a documentação original do Hospício Pedro II, que está no Rio de Janeiro, numa instituição do município, que é o Hospital Liz da Silveira, que é um hospital municipal, mas que detém a guarda desse acervo, que é federal. Isso cria uma série de problemas. Nesse momento, a minha aluna Daniele não está nem recebendo a bolsa dela, porque está trabalhando no Liz da Silveira, está sendo responsável pela organização dessa documentação. A atual existe uma pessoa com um cargo importante, não é responsável diretamente por essa documentação, mas tem um cargo importante no hospital, que é ex-aluna lá do nosso programa de pós-graduação, que também está fazendo um meio de campo importante, garantindo o nosso acesso e a preservação e a identificação, a organização dessas fontes, né? Então, que fontes são essas? São basicamente a gente está chamando de maneira muito errada de prontuário, porque não são prontuários, né? Mas são esses elementos de entrada em que você tem, eles mudam ao longo das décadas, né? Não são, eles podem se tornar prontuários no início do século XX, mas ali não são prontuários, mas a gente está definindo de modo geral como prontuários, que esse da entrada e saída, em que você tem várias. Existe uma documentação de troca de correspondência entre a Santa Casa e a administração específica do hospício, que está bastante dispersa, tem um pouco na Santa Casa do Rio de Janeiro, mas tem alguma coisa lá com difícil acesso, a gente está descobrindo alguma coisa ou outra. Tem alguma coisa também desse tipo de documentação presente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, também tem. E é possível ler alguma coisa também nos relatórios do Ministério dos Negócios do Império, mas aí já, ou como apêndice, ou então apenas como o próprio resumo do ministro. Então, um pouco dessas fontes. Em relação ao conhecimento, aí as fontes são mais do que parcas, são mínimas. Você não tem produção, a não ser no início, no finalzinho do Império, e no início do período republicano, você praticamente não tem produção sobre psiquiatria nesse período. Ou seja, aquela instituição não é um lugar de produção de conhecimento, como eram os hospitais. Quer dizer, eu trabalho com a história da medicina basicamente, há muitos anos. Então, os hospitais, a Santa Casa de Misericórdia, vários hospitais no Rio de Janeiro, e várias clínicas privadas, as casas de saúde, elas foram centros de produção de muitos artigos publicados nos jornais brasileiros do Rio de Janeiro, da Corte e de Salvador nesse momento. Muitos jornais e muita publicação, né? Era uma publicação científica importante, as observações clínicas, né? Você não tem isso traduzido pelo campo. Agora, você tem algumas coisas hiper curiosas. Você tem entrada, você tem um acadêmico, me foge agora o nome dele, que ele entrou na Academia Imperial de Medicina com uma memória, entrava-se com uma memória, né, uma memória científica, na qual ele descrevia a autocura dele. Ele tem um delírio persecutório, paranoico, estou usando linguagem de hoje, não diz isso não, mas eu não vou saber reproduzir. Mas então ele conta como é que ele achava que estava sendo manipulado, e depois ele conta como é que ele se curou, e com essa memória ele é aceito na academia. Esse personagem é uma voz interessantíssima, porque é muito evidente como é que ele tenta em vários momentos avançar com a discussão sobre alienismo, e ele afirma que não é ouvido, não é respeitado, há pouco espaço para essa discussão na academia. É interessante porque vai totalmente contra essa corrente do alienismo. Ao contrário, ninguém quer ouvi-lo ali, está separado. Ele tem a peça de ser meio doido e tal.
antes dessa minha aluna trabalhar com ele, eu já o conhecia em outras circunstâncias, intervindo em vários debates, e geralmente é um sujeito que eu percebo que é meio problemático, os colegas não, né? Chega para lá e tal, meio querelante, meio alguma coisa assim. Me foge agora o nome dele. Mas é uma figura que é interessante, ele tenta trazer em alguns momentos esse debate e ele não percebe a repercussão disso. Mas ele veja como é extremamente interessante o sujeito entrar ali, né, com uma memória e ser aceito e virar um acadêmico importante. Ele está ali durante muitos anos, umas 2 décadas pelo menos ele está ali presente. Então agora você não vai encontrar. Então efetivamente quando o que a gente percebe a gente está tentando chegar a algumas coisas ligadas ao tratamento, né? Então o que fica claro é que a presença da concepção, bom, na terapêutica pineliana, Pinel, Esquirol, né, basicamente, Esquirol, discípulo de Pinel, e faz algumas modificações na sua terapêutica, mas quando a gente pensa a arquitetura do hospício, né, na terapêutica pineliana, a arquitetura do hospício é fundamental. Né? Os jardins internos, uma série de elementos arquitetônicos são fundamentais. E ali estão presentes, esses elementos arquitetônicos estão todos presentes. Né? A forte presença das irmãs também ali, de uma equipe de enfermagem, que é importantíssimo na detenção. Mas você não tem a quase presença de psiquiatras ali. Então, e a gente então não tem muitos elementos, a não ser aqueles que a gente, de maneira indireta, percebe a partir da chamada terapêutica moral. Mas também temos já muitas evidências da entrada em cena de vários medicamentos. Bom, a entrada em cena de vários medicamentos é alguma coisa que foge à concepção esquiroliana e pineliana de tratamento moral. Né? Mas a gente tem evidência de vários tratamentos ali. Também temos várias evidências que a partir da década de 60, quando são criadas várias casas de saúde no Rio de Janeiro, uma novidade dos anos 60, primeiro em 1864 criada, depois várias são criadas, a Doutoreiras é uma das que são criadas, e aí os clientes de primeira classe meio que saem do hospício e vão para Doutoreiras, onde se fala agora do modelo inglês, de uma internação que você pode circular, assim, um pouco, e aí tem toda uma novidade aí, então há uma espécie de esvaziamento de primeira classe. Mas é uma curiosidade mesmo. Em que medida e se é possível pensar essa questão da investidura de poder à figura do médico que ocorreu nesse período ao que está acontecendo hoje? Por exemplo, da questão do ato médico, das internações compulsórias, que o médico ele adquire além do seu poder, do conhecimento científico, um poder político. Se é possível traçar algum paralelo, pensar alguma relação? Não, a ideia do ato médico contemporaneamente tem a ver com, não necessariamente o poder político. Né? Político no sentido de que os médicos teriam capacidade de negociar uma posição forte, né, para garantir um monopólio, né, sobre uma série de atos. Essa é a ideia do ato médico, não é isso? Principalmente aquele que tem a ver com o diagnóstico, estou falando da lei atual. Né? Naquele período você tinha, formalmente, a medicina, ela era, pra você ter uma ideia, até 1828 você tinha a fisicatura. E em 1826, 2 anos antes, o diploma de médico é conferido à congregação da Faculdade de Medicina. Então, a partir de 1826, só as faculdades de medicina podem diplomar os médicos. Até então, os médicos, várias pessoas podiam se apresentar perante a junta do pronto-medicado, né, ou no período colonial em vários municípios, quando da visita do delegado do pronto-medicado, e reivindicar, enquanto curandeiro, né, enquanto oficial de cirurgião, etc., reivindicar carta de curador. Tá? Até 1828 você tem vários comadres e vários curandeiros reivindicando essa carta e sendo concedida essa carta. A partir de 1826, só quem tem diploma médico, aí você diria, bom, então está restringido. Essa é a conquista. Inclusive tem um quadro do Araújo Porto Alegre,
que Dom Pedro I dá entrega essa lei, né, à faculdade, etc. Mas, na década de 1854, você tem a criação da Junta Central de Higiene Pública, que também deveria ser uma junta deveria ter um poder de polícia forte, para coibir, né, toda uma série de personagens que estavam aí espalhados nas cidades todas, na corte à vontade também, né, que propunham, anunciavam nos jornais, cura radical da febre amarela, eu tenho preparado, eu tenho isso, tenho aquilo, vacina, etc. Enfim, uma série de personagens. E na Academia Imperial de Medicina você tem a reclamação direta de que esses personagens continuam atuando sem ser em nada molestados. Então você tem aquilo que também é da época, né? A ideia de lei para inglês ver, né? Então você tinha uma legislação que criava um monopólio formal, mas esse monopólio não era respeitado na prática. Né? E isso se prolonga. Né? Vez ou outra você tinha algum tipo de... nas minhas pesquisas, em outras pesquisas minhas, eu percebia que, olhando muitos editoriais de jornais médicos, basicamente a literatura que aparece nos jornais médicos, os médicos ficavam muito incomodados, na verdade, com a figura do homeopata. Porque o homeopata estava agora atacando a clientela que para eles ele era de circunscrito, que era as grandes famílias. Né? O homeopata também é alguém que tinha um conhecimento, se apresentava como um doutor, etc. E esse sim era uma grande ameaça. Agora, como eles diziam mesmo, esses negros boçais que estão cuidando, isso aí não... Se fossem só isso, mais de editorial é isso, né? Se fossem os negros boçais criando... Agora, vem essa figura, entra na casa de família, isso era inaceitável, entendeu? Então havia um pouco essa idealização de uma clientela que lhe era reivindicada e que essa eles não queriam abrir mão. Diante do silêncio aqui, vou pegar algumas questões. A sociologia sempre tem esse vício, né, de pensar autores, né, e algumas recorrências. Né? Então, a partir do que você falou, eu fiquei pensando um pouco isso. Que nem, na verdade, o maior problema seria uma leitura de Foucault, talvez que o Roberto Machado, no caso brasileiro, né, demarcou muito, né? E eu acho assim meio tedioso, isso acontece muito com Marx, né? O que ele falou ou não falou, eu acho que sim, voltar para quem é seu. Então me parece assim, eu imagino da discussão de Foucault que, por um lado, não dá para livrar o autor de algumas leituras que foram feitas, porque também o Roberto Machado estava muito acompanhando as discussões dele. Mas, por outro lado, tem o Foucault falando também, ó, que na verdade eu não posso pensar o poder comunitário, né? Então teríamos como falar, mas também tem o Foucault que nos ajudaria a pensar isso que eu estou entendendo de uma expressão do poder médico, das suas disputas, né? Eu lembrei daquele velho debate da sociedade disciplinar, né? Sociedade disciplinar no Brasil. Mas, de novo, é a questão, se isso é só uma hipótese, que eu posso chegar aqui e falar, ó, apesar dos discursos, nada configura uma sociedade disciplinar, também é um Foucault que está falando, ó, mas isso não é um modelo, né? Então, um pouco um primeiro desafio esse. Me parece que esse Foucault está falando, ó, é uma caixa de ferramentas, né? Pode ser utilizado aqui, mas desde que eu desorganize o resultado, né? Eu estava pensando também em discussões mais antigas sobre a noção de controle social, que vem da sociologia, sem entrar muito na própria, o conceito não é simples, mas a discussão, a revisão bibliográfica, por exemplo, que vai até os anos 80, mostra muito isso, né? Como o conceito primeiro nasce como positivo, né? Então você precisa ter mecanismos de controle dos comportamentos, e anos 70 vira para algo negativo, né? Que cai nesses problemas que você está apontando. Mas o que aí eu queria que você reagisse aí, a partir das suas pesquisas. Mas eu fiquei pensando isso, que uma ideia que eu poderia tirar de Foucault, que o controle social ele é sempre produtivo, né? O problema é que ele não produz na direção que estamos esperando. Então nada garante um poder médico, não posso fazer a pressuposição, nem um corpo médico já constituído, etc. Seria a mesma coisa em relação aos tipos de controle do comportamento que está se colocando ou não. Que você mesmo colocou, né? Foucault até numa discussão também aponta isso, as famílias demandando, né? Então eu posso demandar nessa direção. Outra coisa que eu fiquei pensando, né, quando você disse isso, o hospício como não lugar de produção de conhecimento, né?
E eu fiquei pensando um pouco mesmo nas instituições punitivas, pensar São Paulo, no século XX, como instituições como o Instituto Disciplinar, né? Depois mesmo a Penitenciária do Estado, como elas têm uma promessa de instituições disciplinares, mas elas parecem que são mais isso, instituições civilizadoras enquanto instituições expressivas, né? Elas precisam ter um lugar enquanto nós temos um lugar aqui e tal, mas internamente também não são, digamos assim, instituições de produção do conhecimento, né? Que está sendo produzido em outro lugar. Se você percebe essas recorrências ou não, né? Poderíamos dizer que algumas instituições estão sendo criadas, mas mais nesse sentido como símbolos, talvez, né? Como modelares do que qualquer outra coisa. E aí era uma dúvida mesmo, se a partir das fontes que vocês trabalham, você até mencionou um pouco, dá para mais ou menos caracterizar o perfil da população internada em relação ao hospício. Então, Marcos, você colocou várias coisas interessantes. Eu conheço aquele teu paper sobre aquele teu texto sobre controle social, que é bastante interessante. Bom, eu acho que é isso que você chamou a atenção, e por isso eu acho que essa ideia de lidar com a instituição, não como uma instituição psiquiátrica, mas na verdade pensando a instituição como uma arena de embate de vários interesses, né? Então, evidentemente, há um interesse profundamente simbólico, e não à toa que eu chamo a atenção para vocês, foi inaugurado, né, a pedra fundamental quando da coroação fez parte da cerimônia de coroação. Então era uma instituição civilizadora. Se você não conhece a fachada, não trouxe aqui, mas ela era uma instituição belíssima. E há depoimentos de olha, a instituição realmente belíssima. Bom, quem foi lá, a capela, etc. Não, quer dizer, era uma instituição que era um marco civilizador, né? Agora, ali dentro também tinha o quê? Tinha os psiquiatras também, quer dizer, algum tipo de alienista ali dentro, né? E, bom, aí você também está querendo o seu papel ali dentro. E provavelmente se chocando com o interesse da polícia. A polícia também é um outro ator, né? Quer dizer, em vários momentos também a polícia manda para lá. Eu chamei a atenção que todo e qualquer personagem tem que entrar pela mão da polícia, mas a polícia também muitas vezes manda para lá o bêbado quanto mais, aquela figura. E há quando aparecem reclamações, aparecem, mas aí já no final do século, não quer dizer que não tenha antes, mas já no final do século, aparecem muitas reclamações dos diretores policiais dizendo, olha, não dá para ficar trazendo para cá, porque aí traz aqui, já é o figura está ali embaixo, vai para lá, cura o porre e vai embora. Então essa era esse personagem, entendeu? E não ficava lá. Então esse é um outro elemento. Você tem o imperador, você tem a polícia, você tem o psiquiatra, você tem as famílias, você tem a Santa Casa, né? Você tem uma série de atores que você tem que olhar com essa... Agora, essa você fez uma pergunta bastante interessante. Ora, as famílias reivindicando a internação dos seus familiares, né, não é exatamente não reforça a tese Foucaultiana da interiorização, né, que é o mais relevante, na verdade, da tese Foucaultiana, a interiorização dessas categorias, né? Isso não tem resposta clara para isso. Eu diria o seguinte, eu acho que é pouco provável, né, que essas famílias, porque as famílias que reivindicam são basicamente de indigentes, né, que eles tivessem qualquer tipo de contato com os diagnósticos médicos, que conhecessem eu acho que ali se tornou alguma coisa viável. Como é que... Lembremos que os loucos antes, muitas vezes, eles iam para a cadeia, eles iam... Lembre-se que a primeira comissão disse que não era mais possível manter os loucos no porão da Santa Casa, no sótano, na verdade, no porão da Santa Casa. Ficavam ali jogados, sem som, sem nada. Os transeuntes passavam, ouviam e berravam, e um batia no outro, era uma coisa dantesca. Então existia. E era a Santa Casa que fazia isso. Uma instituição caritativa que colocava ali dentro. Então, de certa maneira, existia o que fazer com o louco. Provavelmente deviam ser amarrados, provavelmente deviam talvez apanhar, enfim. Você imagina várias soluções que pudessem acontecer com esses personagens, não interessa qual é o rótulo que estão lhe dando.
né? E em determinado momento aparece essa instituição onde você... Então é difícil dizer que esse é uma comprovação da interiorização, subjetivação, não dá para saber. Talvez em algum momento, em que medida também lembremos, eu acho que esse é um problema sério da argumentação da medicalização, que eu acho que essa literatura tem trazido, que é muito interessante, né? Durante muito tempo tratou-se com a ideia do paciente como uma ideia passiva, o paciente como alguém passivo que recebe o diagnóstico, né? Há toda uma literatura que a partir dos anos 80, mas principalmente dos anos 90, tem trabalhado com um paciente ativo, que reage a partir do diagnóstico. Tem um filósofo Foucaultiano que eu gosto muito, que é o Ian Hacking, né? E ele tem um dos textos interessantes, esse dá para capturar na internet, que é o Looping Effect, a ideia do efeito loop, né? Como é que você reage ao rótulo que te dão, né? Então você reage sobre o rótulo, né? E que eu acho que é um bom texto para pensar esse tipo de reação. Bom, se já como for no campo da medicalização, você tem isso. Quer dizer, não no campo da psiquiatria, mas você tem a evidência de vários pacientes que trabalham, então negociam com seus médicos, por exemplo, certos tratamentos, negociam a legitimação de certos sintomas que não são legitimados pelos médicos. Então, pacientes, principalmente de doenças crônicas, que reivindicam, olha, eu sempre sinto isso, o médico não dá a menor importância, não faz sentido para o médico, mas os pacientes reivindicam que seja aceito aquele sintoma como compreendendo parte daquele processo, porque também querem um tratamento para aquilo, etc. Então, você percebe agora há toda uma literatura mostrando que não é passivo, não é vertical, há toda uma discussão sobre... Então, portanto, aquela ideia de que também você perde o rótulo te tira a autonomia, não é bem assim, você pode retrabalhar a autonomia. Eu acho que isso tudo dá para a gente também pensar um pouco nisso, nesse período, como é que, de certa maneira, as pessoas também têm um lugar que colocam um louco. Quer dizer, vamos pensar o seguinte, para além de monomania, lipimania, toda aquela... e os diagnósticos, eu acho que uma coisa fundamental é o chamado furioso. E onde é que está o louco furioso? Não está em lugar nenhum. Mas era fundamental. Na família, assim, é o furioso. Olha aqui, tem que entrar porque é furioso. Esse é incontível. Então alguém tem que conter esse cara. Então vai para lá. Onde é que está esse diagnóstico? Não tem um louco furioso. Mas todo mundo sabia que tinha um louco, então, entendeu? Você também tem, paciente de primeira, segunda, terceira classe indigente. Mas esse é outro recorte da sociedade fortemente hierarquizada, também está ali dentro. Onde é que está o paciente maníaco de primeira classe, de segunda classe? Mas você também tem aquela sociedade ali dentro, de certa maneira mitigando tratamentos. Ou seja, há que se redefinir essa... O diagnóstico também é um lugar de arena de discussão e que vai ser retrabalhado, né? Isso eu acho. Só do perfil da população? A população, você tem... Durante o Manuel Lavo, por essas coincidências engraçadíssimas, meu filho está namorando a filha dele, né? Então, mas o Manuel Lavo, ele lançou uma tese nos anos 90 dizendo que o hospício, ele era hospício para elite. Para elite. Ali é lugar de elite. E isso está completamente equivocado. Ali o hospício você tem nos anos 50 uma grande entrada de escravos, você tem uma grande entrada de africanos livres, há muita evidência que você tem uma população mestiça, uma população negra, escrava ou não ali dentro, né? Como todas as instituições ligadas à Santa Casa, a questão do indigente era uma instituição para os indigentes. Havia toda uma negociação, isso é interessantíssimo, mas é muito interessante. Você tem vários pacientes entrando como paciente de terceira classe. E depois, essas famílias negociam que ele se transformasse em indigente, porque elas não têm mais condição de manter, mas que ele se mantivesse na terceira classe, dada a dignidade. A esposa do falecido médico, o amigo de não sei quem, que está entre o professor, entendeu? A viúva de fulano. Então são pacientes que não devem ir para os indigentes, mas que há toda uma negociação, eles entram para... Então você percebe que ali essa articulação vai para a terceira classe, em determinado momento você entra, olha, não dá mais para pagar, mas por favor não bote como indigente, deixa aqui dentro. Então há toda uma dinâmica, né, que tem que ser observada aí. Como é que isso... Quer dizer, aí nesse sentido, o que significa aqueles diagnósticos? Lembremos também outra coisa, quer dizer, havia, depois da década de 70, até você tem uma riqueza maior de diagnóstico, mas há durante muito tempo um diagnóstico que era mania. O que é mania? Lipimania. Cuidado com meu anacronismo, né? É uma espécie de deprimido, né?
Cuidado, né? Mas aí você tem outros diagnósticos que são muito abrangentes. Né? Então, exatamente como é que isso funciona para rotular e para... Né? Uma coisa é evidente, o imbecil, o idiota e o paralítico não se queria ali dentro, porque esses não vão ser curados. Então, a instituição de cura não pode estar ali dentro. Né? Mas, cada vez mais está entrando, e como não estão saindo, você tem uma população, vai aumentando essa população, entendeu? Essa dinâmica. Bom, depois você tem a entrada de muitos estrangeiros a partir da década de 1870 e 80, aí já tem a presença da imigração, você tem a grande quantidade de aí são é o mesmo perfil demográfico dos imigrantes, né? Portugueses, espanhóis, italianos, né? Você destacou que com a criação da cadeira de psiquiatria na Faculdade de Medicina, né, na década de 80, começou a polarização entre religião e medicina, né? Isso já no final do Império. Então, a minha pergunta vai nessa direção, porque existe uma ampla literatura em relação à República, destacando o caráter civilizatório da República e, ao mesmo tempo, também laica, né? Então, República versus religião. Só que isso, como você já apontou, já vinha, então, desde o Império. E então, eu fiquei me perguntando, né? Como, no Império, a instituição, né, se chamava Dom Pedro II, né? E depois ela passa a se chamar Santa Casa de Misericórdia. Não, depois ela passa a se chamar Hospício Nacional dos Alienados. Ah, tá. Mas mesmo assim é comandada pela Irmandade, né? Eu vou te explicar. Então eu fiquei um pouco confusa nesse caráter, né, em relação da República, com essa conotação laica, mas ao mesmo tempo parece que incorporou a religião. Você entendeu a pergunta? Entendi. Isso é interessante. Primeiro é chamar a atenção de que, nesse contexto da década de 1866, Teixeira Brandão, né? Antes dele, esqueci agora o nome dele, eu estudei muito, eu conheço esses personagens porque a gente fala em psiquiatra, etc., mas eles eram, nós chamamos eles de psiquiatra, mas eles eram várias coisas, né? Eu conheço esses personagens, eles são personagens de várias histórias diferentes, né? Mas antes do Teixeira Brandão, o Nuno de Andrade. O Nuno de Andrade também foi chefe de saúde pública. O Oswaldo Cruz, quando entrou, caiu o Nuno Andrade, entrou o Oswaldo Cruz. Então, o Nuno Andrade também foi diretor do hospício. Ele também era médico, clínico, mas ele também era psiquiatra. Enfim, como é que você vai definir essas figuras é outra história. Mas o Nuno Andrade foi o primeiro que assumiu a cadeira de psiquiatria, quando foi feita a reforma da Faculdade de Medicina. Lembrar que a reforma que foi feita não foi para a criação da cadeira de medicina, foi uma reforma que criou uma quantidade enorme de disciplinas, dentre elas a psiquiatria. Tá? Então não foi uma reforma específica da psiquiatria, foi um contexto de grande mudança do ensino médio. Então criou-se a cadeira de psiquiatria. Depois começou a haver, com a criação da cadeira de psiquiatria, começou a haver uma certa tensão entre o diretor do Hospício Pedro II e o diretor da cadeira de psiquiatria. Porque aí sim, o diretor da cadeira de psiquiatria teria que ter seus alunos, né, e há toda uma reivindicação de produção de conhecimento nesse campo. Também é um momento em que, outra coisa também que tem que ficar claro, é que você tem, além da psiquiatria, você tem a neurologia, que é um outro campo, né? Um outro campo que surge no contexto da universidade alemã e principalmente americana, tem a ver com laboratório, menos com prática clínica, mas já tem a neurologia se afirmando como currículo também, na grade curricular aqui. Então você tem psiquiatria e neurologia. Então começa a reivindicar também um certo conhecimento sobre os alienados. Então está toda uma dinâmica marcada aí. Aí a criação de sociedade brasileira de neurologia, psiquiatria e medicina legal. Então também se tem a medicina legal, que é outro lugar também que se opina sobre essa figura. Bom, nesse contexto, você tem uma produção, né, desses atores que estão criticando a administração da Santa Casa. E esses atores, e essa documentação, né, é que criou essa imagem em perspectiva, né, de uma oposição
entre o lugar das religiosas, porque veja bem, não é igreja, porque ali não é uma irmandade leiga, né? É uma irmandade leiga, a Santa Casa de Misericórdia é uma irmandade leiga, como muitas outras irmandades existiam, não tem nada a ver com igreja. Tá? Mas ali você tinha as irmãs vicentinas, que faziam enfermagem ali. Então havia muito atrito entre as irmãs vicentinas e essa geração de psiquiatras ali, que querem pôr uma outra dinâmica. Isso é projetado para todo o período imperial, como se houvesse sempre uma contraposição entre a religião, né, e a ciência, entendeu? Agora me fora, não vou saber lembrar, mas um aluno meu, Richard, descobriu exatamente o momento em que tem essa passagem, né, em que o hospício sai da Santa Casa e vai para o Executivo Federal. E agora eu não estou me lembrando, mas é o seguinte, é dessas coisas em determinado momento, alguém está ali numa posição boa, que conhece o ministro da Justiça e toma da Santa Casa. É um golpe rapidamente, assim, entendeu? Claro que no contexto republicano, claro que naqueles jacobinos, então é obviamente que você vai ter ali um certo momento de independência. Aí você tem uma independência jurídica, né? Agora, mais uma vez, não havia nenhuma contraposição entre o hospício de Pedro II, né, e a Irmandade de Santa Casa, né, a Irmandade da Misericórdia. Né. A Irmandade da Misericórdia, ela tinha também o asilo dos meninos desvalidos, ela tinha a Santa Casa de Misericórdia, uma instituição importantíssima, um grande hospital, mesmo para os portos europeus. Ela tinha outras instituições também, espalhadas por a Roda dos Esportes, enfim, ela tinha uma instituição importante mesmo na política imperial, né, para esses setores. Por exemplo, a Santa Casa, quando em epidemia de febre amarela, a Santa Casa que ajudava na organização de montagem de barracas ao longo da cidade para cuidar dos enfermos. Quer dizer, era a instituição da qual o governo se valia diretamente. O governo também bancava a Santa Casa. Né? Muitos ministros de Estado também fazem parte da mesa da Santa Casa. Então tem que entender essa cumplicidade desde sempre dessa instituição com a governança, com as formas de governo. Onde fica a Santa Casa? A Santa Casa tem no Brasil inteiro. Não, sei, mas não vi. Ela fica é um prédio lindíssimo, que ainda está hoje lá, belíssimo, tem a farmácia e tudo lá. Consegui entrar ali, eu entrei ali, vi o Império na minha frente, fiquei impressionante. Não, porque eu tive contato com o provedor, que foi impressionante aquele provedor. Ele fazia uma menção assim, de 5 ou 6, na ela tinha 5 ou 6 empregados deles, ele fazia uma menção, todos os 4 em pânico, acompanhando o gesto dele. Uma coisa impressionante ali. Mas ela fica ali bem na esplanada do castelo, onde ela tinha a Praia de Santa Luzia, ali perto da ABI, pertinho do Santos Dumont. Você vai perto do Santos Dumont para lá, uma frente enorme, exatamente onde ficava no Morro do Castelo. Atrás dela tem a subida do Morro do Castelo, que aí você tem acaba a subida porque acabaram com o morro, né? Ficou aquela subidinha do Morro do Castelo, bem na chamada esplanada do Castelo, da cidade do Rio de Janeiro. A questão mais ou menos é o seguinte, a colega falou de uma certa analogia, traçar com questões atuais. Eu estava pensando que eu trabalho que a questão da droga, que aparece esse papel poder médico, Estado e polícia muitas vezes. Há algum registro nesse sentido, nessa época? Você falou da população que frequentava bebos e tal. Tem alguma relação possível de se introduzir alguma coisa? De droga... De drogados que frequentavam esses hospícios? No contexto imperial, certamente não. Né? Porque você tinha a figura do bêbado. Isso. Né? Do alcoól. Agora eu posso estar falhando a nomenclatura aí, né? Mas você tinha a figura que era o que bebia cachaça. Parece mais nessa figura. Essa figura. Desse desviante. Tá. Agora, se você está trabalhando com isso, tem um aluno lá que defendeu a tese sobre isso, uma tese super interessante, sobre drogas, um aluno da Ana Teresa Venâncio. Meu Deus, esqueci o nome dele. Ele até fez o PERJ, mestrado, ficou um tempão longe, aí voltou e fez o doutorado lá com a gente. Esqueci o nome dele, mas se você botar lá Ana Teresa Venâncio, o currículo dela, você vai ver que alguém lá defendeu uma tese sobre... Ele trabalhou justamente com cocaína, como a medicalização dessas... Esqueci o nome dele. Nesse momento é só o álcool que aparece.
Só o álcool. Só o álcool. Até porque você tinha a cocaína era usada como medicação direto, você para passar na gengiva da criança que está com dor, era um anestésico, muito usado cocaína. A maconha era fumada para os escravos, né? Em muitos lugares, também não havia essa ideia de ilícito, desse ilícito não existia. Né? Mas também não existia a ideia do ilícito da bebedeira, existia o problema da bebedeira, mas não o ilícito da bebida. Né? Entendeu? Não havia sido medicalizada nem as drogas, nem essa. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação ao perfil, né? Você via mulheres, né? Se vocês se depararam com prontuários de mulheres e se dentro desses diagnósticos, né, dessa diversidade de diagnósticos, se há diferença entre os diagnósticos de mulheres e de homens, no perfil dessas mulheres. Né? Eu peguei algumas estatísticas da polícia da década de 1930, 1940 aqui em São Paulo, tem muita prisão por escândalo, né? Prisão temporária, cautelar por escândalo, se isso era um diagnóstico que já era mobilizado. E uma outra pergunta em relação, tem a ver com o que já foi dito, sobre essa relação entre saber jurídico, poder jurídico, né, entre a instituição. Como se dá, se é possível pensar um reforço mútuo entre as práticas do judiciário e as práticas psiquiátricas. Penso muito no Instituto da Medida de Segurança, por exemplo, você mencionou a questão dos médicos sendo chamados para dar o seu parecer sobre a imputabilidade, né, de uma determinada pessoa, se ela pode responder ou não ao processo criminal, e contemporaneamente isso ainda é muito recorrente. Né? Como que se dá assim, o alcance, né, da psiquiatria dentro dessa instituição, e como que se é possível pensar num reforço mútuo, numa associação entre essas duas esferas, entre esses dois campos? Posso somar com a pergunta dela? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão do físico e do moral na ciência médica, tanto no diagnóstico como para o higienismo, e daí é a questão da saúde pública. A gente tem tempo aqui? Não é que eu não estou querendo falar muito não, mas só para ter uma noção, porque... Não, estamos liberados. Passadas as 11 da vez. Como meu voo para amanhã não tô falando. Sobre mulheres, sim, você sempre teve uma divisão entre uma ala feminina e uma ala masculina, né? O que é extremamente importante. Depois você vai ter também você tem depois o pavilhão Bourneville para crianças, especificamente para crianças. Ali, inclusive, a Ana Tereza tem uma aluna que defendeu uma tese que eu acho genial, porque mostra todo o empenho. É por isso que eu às vezes me irrita essa coisa dessa medicalização como uma coisa negativa, né? Então, no pavilhão Bourneville, é muito evidente que toda aquela terapêutica para aquelas crianças tem a ver com você dar mínimos graus de autonomia àquelas crianças que não sabiam se vestir, não sabiam fazer mínimos atos, gestos coordenados. Então, todos os aparelhos que foi criado por um psiquiatra, Bourneville, na França, e que aqui também se cria esse pavilhão Bourneville já no início da República, que é para essas crianças que você está dando autonomia para elas, entendeu? Então, eu sempre digo, quando é que a gente vai fazer elogio da medicalização? Né? Então, é um caso desse tipo. Então, você tem mulher. Agora, você fala nos anos 30, sim, o que eu posso dizer é que você... Bom, aí a Ana Tereza Venâncio, a Magali Engel e a Cristiana Facchinetti, elas têm trabalhado, você pode botar no Google esses nomes juntos ou separados, vão aparecer alguns trabalhos sobre as mulheres, entendeu? Elas andaram trabalhando muito sobre a pergunta sobre as mulheres. Tá? Eu tenho minhas desconfianças. Eu tenho minhas desconfianças e são muito amigas minhas, são hiper amigas, mas eu sou sempre muito... Eu vou logo no ponto. Então, eu acho realmente que a leitura dessa historiadora que trabalhou aqui em São Paulo, com o Juqueri, que é
Sobre a questão das mulheres, aquelas interpretações, eu acho que dali uma over interpretação, entendeu? Um feminismo avant la lettre para aquela... Né? Você pegar, por exemplo, a imagem de uma interna com uma vestimenta e dizer que dali era uma reação. De onde? De onde você vai extrair isso? Né? Por que a Cunha está em melhor posição que aqueles psiquiatras para rotular aquela mulher? Entendeu? Por que ela tem uma rotulação melhor de uma mulher que quer se expressar livremente em oposição àqueles indivíduos que definiam como uma psicopata, não interessa o diagnóstico, entendeu? Por que a gente... Que critério é esse que permite que você, entendeu, impute àquela pessoa uma ação... Por que o seu diagnóstico é melhor que o diagnóstico do psiquiatra? Eu não sei porquê. Não sei porquê. Né? E muitas vezes eu brinco com as minhas colegas em relação a isso. Basicamente a Cristiane, a Magali também, que sou muito amigo da Magali. A gente, eu acho que há ali um certo... houve um anacronismo, para falar nesses termos, né? Você imputar aqueles indivíduos, em vários casos, não são fechados. Eu acho o seguinte, não tem certeza, mas eu desconfio muito de que algumas mulheres seriam mulheres libertárias em outros contextos, e naqueles contextos receberam rótulo e foram trancafiadas. Né? Eu acho que também é possível uma outra leitura daquelas mulheres, né, das suas manifestações, como sendo alguma coisa discrepante naquela sociedade, né, e que, de certa maneira, que pudessem ganhar um rótulo daqueles mesmos. Então, eu não estou falando de verdade e erro, não. Estou falando de, entendeu? Estou falando de várias construções sociais. Quer saber por que essa construção é melhor que aquela outra construção. Mas eu acho que a dica é isso. Sobre a questão do direito e psiquiatria, eu tenho vários alunos trabalhando sobre isso. Né? O Instituto do Mandado de Segurança, não se fala de mandado de segurança, medida de segurança. A medida de segurança, ele, não sei se ele aparece só em 41. 1940. É em 40, o código de 40, né? Então, mas é que você já tinha na jurisprudência, já tinha. Tinha o Heitor Carrilho. Heitor Carrilho. Aliás, é isso. Eu estou com o aluno trabalhando com o Heitor Carrilho. É uma tremenda de uma tese sobre o Heitor Carrilho. O Alistair. E está descobrindo muito, até perseguindo isso, perseguindo exatamente essa discussão, né, do direito. Agora é uma tese, está sendo muito sofisticada, somente porque ele está trabalhando com essa visão, estou me vindo o termo, não é minimalista, ao invés dos particulares, não é o termo, ao invés dos universais, os particulares, tem outro termo. Mas ele está trabalhando justamente com essa ideia dos diversos diagnósticos, diversos pontos de cruzamento. Então, é muito sofisticada a discussão dele, porque está vendo decisão de primeira instância, decisão de segunda instância, em que você está corrigindo como é que se chama? Uma sentença judiciária, os diversos laudos quando é que entram, o Heitor Carrilho reivindicando, o direito, já a gente tira a sua essa ideia do direito positivo, que história de direito positivo é essa? Tem uma quantidade enorme de articulações, e você também tem a presença do racionalismo jurídico, inclusive naquela pessoa que fez o código, que é qual é o nome dele? É o autor do código, sem ser o ministro, cada vez pior. Já era ruim, agora com a idade está ficando cada vez pior. Mas o código, ele é da figura do Campos, né, do Nelson Hungria. Nelson Hungria que, enfim, bateu o tempo todo com os positivistas, né? É o autor do... enfim, isso tem que ser, tudo tem que ser lançado. Como é que esse instituto aparece ali, né? Que lugar você tem para as interpretações da individualização da pena, enfim, tem toda uma discussão importante aí. E a partir dessa revista revista do como é que é, do Pequeno Judiciário, JMC, revista do
manicômio judiciário do Rio de Janeiro, né? A gente está pegando muito esse debate. É criado um poder, você tem um psiquiatra, você tem 2 juristas, tem tudo sendo negociado ali. Então é muito interessante ter acesso a esses pareceres ali. Mas eu acho que tem que ter várias, não tem uma resposta para isso, né? Mas eu acho que certamente é o seguinte: primeiro, há um momento, em 1907, não sei se agora 3 ou 7, em que os psiquiatras se reúnem e tentam chegar a um tipo de utilização de uma nomenclatura única para diagnosticar os pacientes. Tudo é fundamental nos laudos, porque se você tem o mesmo paciente com um diagnóstico diferente, como é que você pode chamar isso de uma ciência? Que certeza o juiz tem para poder pautar a sua, né? Se quer os pacientes são rotulados da mesma maneira, recebem um diagnóstico mesmo, então como é que o juiz vai se vai, né? E ao mesmo tempo, isso no seio dos membros dessa Sociedade Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, tentando um grande esforço para criar uma nomenclatura única. Isso é algo extremamente importante disso. Isso vem em seguida justamente a esse debate e a produção de laudos diferenciados. Segundo, não são só psiquiatras que dão laudos. Você tem vários médicos que são chamados para dar laudos. Então, como é que o juiz se comporta? Então, há uma proliferação. Outra coisa, os psiquiatras, se estão na posição de defesa ou não, eles usam toda essa nomenclatura para tirar o paciente ou para... Então, há todo um jogo importantíssimo para você entender como é que isso é usado em cada caso particular. Né? Então, acho que isso que a gente tem trabalhado muito. Né? Então, estamos mitigando muito essa ideia do poder. Né? Nem existe o direito, nem existe a psiquiatria. Existem vários psiquiatras e vários juristas com várias formações diferenciadas, várias soluções, e entrando em cena várias situações, né, diferenciadas. Nunca se esquecer que a luta por um laudo psiquiátrico que afirme que é um doente mental, né, ou que na hora do crime estava, como é que você deve conhecer isso, estava sem condições cognitivas, né? Eu esqueci agora como é que mas sem menor condição de trabalhar. Como é que os advogados dos réus estão doidos para conseguir isso aí, porque isso significa tirar da cadeia, levar para o manicômio, e um mês depois o cara disse: não, ele não é louco, está libertado, está liberado. Essa era a grande tentativa de colocar. Então tem que entender o significado disso, hein? Olha o importante disso. Então não é que poder psiquiátrico está assim, não é isso não. É uma artimanha tem vários significados isso aí. Muitas vezes o psiquiatra do manicômio não quer dar aquele laudo. Mas outros médicos e outros psiquiatras são chamados para garantir aquele laudo, que vai então tirar o cara da prisão e colocar apenas temporariamente, porque depois vai ser depois de um tratamento de 1 ano ele está liberado, em vez de pegar pena de 15 anos. E, ok? Não tem uma resposta boa, mas aí eu indicaria... tem mais gente, na verdade, tem um aluno meu que trabalhou com isso, até publicou um livro, que é o Richard Negreiro de Paula. Trabalhou com isso num período um pouco anterior. Mas talvez seja interessante porque ele conseguiu trazer muito eu falei, ó, abre o Código de Processo. Se não abrir o Código de Processo Criminal, não vai entender a porção de coisas, né? Óbvio, né? Tem que abrir o código, tem que conhecer toda essa legislação. Você não vai entender nada, vai achar que tem o direito, a medicina, tem toda os procedimentos todos. Então, e aí ele conseguiu trazer muita legislação, entendeu? E eu também tenho muita legislação, consegui muita coisa, né? Estou fundando uma biblioteca sobre isso, tentando entrar em contato com o Marcos Bretas, para ver se a gente tem. De repente você pode entrar nesse negócio, entendeu? A gente fazer um grande consórcio para ter isso tudo disponível online, para nós, para todo mundo.
essa questão do físico e do moral que você levantou. Né? Não, a discussão do físico e do moral aí é uma outra discussão que eu tenho que as minhas pesquisas me chamaram a atenção. Né? Há toda uma tradição que justamente se inicia, ou melhor, que ganha uma outra roupagem a partir do final do século XVII, mas principalmente ao longo do século XVIII, né? Que está sob essa rubrica do físico e do moral, né? Que tem a ver com a alma ou a mente, né? Ou a entrada do mecanicismo, ou os diversos vitalismos. Né? Como é que se você articula a relação entre o homem físico e o homem moral? Né? O físico, o mental e o moral. É uma vasta literatura. Essa literatura, em determinado momento, no início do século XIX, ela ganha, isso que é o mais interessante de perceber, no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, é criado um campo que é o do alienismo. Então, durante muito tempo, a gente achou que essa discussão das paixões, né, toda a discussão sobre as paixões e das emoções, elas estariam circunscritas ao campo do alienismo. O que eu tenho visto é que há toda uma literatura que percorre todo o século XIX, né, que não necessariamente está dentro da rubrica do alienismo, né, e que muitas vezes está muito próximo, inclusive, da discussão da filosofia, do ecletismo filosófico ou do espiritualismo filosófico, né, Victor Cousin, essa turma toda, que está lidando com esse registro das emoções e das paixões, né, ou da teoria das paixões, e que é muito usada no campo jurídico. Todo o século XIX, no campo jurídico, está se usando da questão, porque é a principal questão, quer dizer, para além daquele que tem o diagnóstico dado pelo... Né, e a figura dos crimes passionais. Né, e toda a discussão de imputabilidade, responsabilidade civil e moral dos crimes passionais. Né. Isso tudo é uma nomenclatura que nitidamente os rábulas e os juristas estão consumindo nesse período, estão consumindo essa literatura, aparecem no debate do júri, e que a gente tem que saber lidar com isso. Né? E que isso não está dentro da rubrica do alienismo. E que para mim, na verdade, não é nada estranho, porque o clínico do século XIX, ele pensava, até a década de 1880, o clínico, mais ou menos se percorre depois, mas o clínico no século XIX, todo o século XIX, o clínico pensava o indivíduo como um indivíduo ligado ao chamado circunfusa, o meio ambiente no qual ele interage, o indivíduo na sua gestuália, no seu regime alimentar, nos seus comportamentos diários, os indivíduos nas suas emoções, para dar qualquer diagnóstico sobre qualquer doença, não poderia deixar de levar em conta esse indivíduo visto dessa maneira que a gente chamaria hoje em dia de holística. Mas ou seja, todo o médico está habilitado e só pode pensar nos seus pacientes porque não existe a doença, existe o indivíduo doente. Então o médico tem que pensar o indivíduo, né, em todas as formas, né, seu regime, a sua histórico, sua composição física, sua constituição física. Então, o médico em geral não pode estar ali. Quando a psiquiatria surge reivindicando um pedaço, principalmente, não a quiroliana e pineliana, que você tem mais a ideia do delírio, mas a moreliana, agora quem fala sobre isso são os psiquiatras, que vão falar sobre os degenerados, você não é difícil imaginar o clínico reagindo diante disso. Não, isso é um território meu também. Eu também penso, eu também sou capaz de saber se o indivíduo... Então, vocês podem imaginar os embates que tinha em torno disso. Então, não à toa, você tinha muitos laudos que chegavam ao judiciário, o médico sem... Porque, veja bem, você não tinha nem a figura do especialista, pessoas que se auto-reivindicam especialistas. Tá? Porque a sociedade brasileira, que acho que é do final do XIX, início do século XX, você ser da sociedade não quer dizer que você só pode se autoproclamar psiquiatra se você for da sociedade, não. Qualquer um pode se autoproclamar psiquiatra, desde que eu deseje me dedicar à psiquiatria. Ok? Isso não fecha nenhum campo disciplinar, não. Né?
Eu já chamei a atenção para vocês que muitos dos pais da psiquiatria, da medicina, na verdade eu conheço como grandes clínicos, porque na verdade eram grandes clínicos que também se dedicavam, escreviam sobre isso, escreviam sobre aquilo, escreviam sobre aquilo outro. Eram especialistas de várias especialidades, por mais que isso possa parecer estranho para a gente, eram especialistas de várias especialidades. Canônicos nessas áreas, em várias áreas. Acho que já exploramos Já bastante. chegamos O na Flávio época está do trabalhando desde a 1h30, então se não tivermos nenhuma questão chave central para a gente. Agradeço então ao Flávio, também ao público aí.